Muito bom dia, amados irmãos, preciosas irmãs em Cristo Jesus, que a graça do Senhor seja abundante em cada um de vós. O tempo de Deus. Às vezes nós não compreendemos o tempo de Deus e nós vimos e ouvimos de pessoas que querem que Deus faça as coisas a seu próprio tempo, não no tempo de Deus. Nós encontramos pessoas que querem acelerar as coisas, né? Por isso surgem as coisas, o fanatismo, por isso surgem as profecias, as visões, e as pessoas querem aquilo que Deus faça. Então, começam a dizer que vai acontecer aquilo em tal tempo. Acredito que não tem ninguém que já não viu isto nessas profecias, que coisas são profetizadas, vai acontecer tal tempo, e aquilo passa e ninguém cobra de ninguém, né? Vai ficando no esquecimento, logo surgem outros. Mas Deus opera no seu tempo e não no nosso tempo. Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 5, no verso 6, ele diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Morreu a seu tempo. O Cristo, ele é desde antes da fundação do mundo, mas a manifestação física, Jesus, veja que passaram anos, milhares de anos, até que chegou o tempo de Deus. Nós não podemos esquecer que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então vejam bem que quando Isaías profetizou a respeito de uma virgem conceberá e dará à luz um filho, aquilo se passaram mais de 700 anos para que aquilo se cumprisse. Ele não disse quando aquilo iria acontecer. Então nós ouvimos tanto, estamos nos fins dos tempos, estamos nos fins do tempo, é fim do mundo. Mas desde o princípio, nós encontramos isto. Muitos tiveram a fé pervertida através daqueles dizendo que a ressurreição dos mortos já havia sucedido ali no tempo de Paulo ainda. Vejam que o homem, na sua impaciência e no seu achismo, e quer falar as coisas e colocar Deus no meio, como se Deus fosse cumprir aquilo segundo a sua própria ideia. Mas como nós acabamos de ler nas Escrituras, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. E quando Israel esteve no Egito como escravo, no tempo certo de Deus, Deus enviou o libertador para eles. Deus enviou Moisés. Vejam bem que desde o nascimento de Moisés, no Êxodo, aí no livro do Êxodo, ele nasceu aí, o nascimento de Moisés é descrito no capítulo 2 do Êxodo. Tudo o que estava acontecendo ali, a perseguição, a servidão dura que foi imposta pelo rei do Egito, a aflição com que eles afligiam a Israel, e aquilo tudo já era Deus preparando o momento exato para que Moisés viesse, de uma forma no tempo da perseguição, dura perseguição, que teve que haver uma inteligência maior de Joquebede, mãe de Moisés, para que pudesse esconder o menino.
porque a ordem era que todos os meninos deveriam ser mortos, somente as meninas poderiam ficar vivas. Mas Deus tinha um propósito naquele nascimento de Moisés. E quando Moisés nasceu, a Bíblia nos mostra que a sua mãe o escondeu por 3 meses. E não podendo mais escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e piche, então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Estão vendo como que as coisas acontecem no tempo de Deus? E Miriam, sua irmã, postou de longe para ver o que iria acontecer. Então, naquele dia, a filha de Faraó desceu para se lavar no rio e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Então, quando elas viram aquele cestozinho ali no rio, tomou aquele cesto. E quando abriu, ali estava aquela criança, aquele menino que era formoso. Então ele tinha que ser formoso para atrair a atenção da princesa, da filha de Faraó. Viram? E como foi tudo preparado, assim parece que foi tudo pensado, não é? A Miriam se coloca ali como que alguém que poderia ajudar, arrumando uma ama para cuidar dele. A própria mãe de Moisés o amamentou e recebeu. Gente, vale a pena crer num Deus da providência. Às vezes nós passamos por tempos difíceis, não tem dinheiro, está difícil, e a gente começa a reclamar, é por causa disso, é por causa de aquilo outro. Espere no Senhor, confia no Senhor e espere. O tempo que Israel estava vivendo ali no Egito foi muito terrível. Eles teriam que produzir o mesmo tanto de tijolos, mas não iriam ganhar as palhas. Eles teriam que buscar, colher palhas para fazer tijolos que eles recebiam. Mas agora eles teriam que colher e teriam que produzir a mesma quantidade de tijolos. A aflição era grande. Agora, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então nós devemos perseverar, ter paciência, não estarmos ansiosos pelo tempo futuro. Se nós tivermos Cristo em nós hoje, pronto. Nós não temos que preocupar, no tempo certo de Deus as coisas acontecerão. Não há necessidade de ficarmos imaginando se está... É um apocalipse agora vai destruir tudo, agora acabou. As pessoas ficam desorientadas com tantas notícias e os evangélicos aproveitam e soltam tantas coisas erradas. E querem ser adivinhões, terem tantas visões, sonhos, mas depois nada se cumpre, e eles não vêm e pedem desculpa, perdão, e vão orar, pedir perdão. Não, continua como se nada tivesse acontecido. Todos deveriam, se realmente tivessem um pouco de temor de Deus, eles deveriam ir diante do púlpito, do mesmo canal que eles fizeram, arrependidos por terem falado no nome do Senhor e aquilo não se cumpriu. Mas cadê? Ficam cada vez piores. Então vejam aí quando Deus chegou o tempo certo de libertar Israel do Egito. Ele usou todas as peças que ele teria que usar para chegar até o ponto da libertação plena.
Ele usou aquela Arão, Joquebede, usou aquela mulher, deu a ela sabedoria, entendimento para guardar aquele menino por 3 meses, usou a Miriam para que a própria mãe cuidasse, ensinasse a seu filho as coisas sobre Israel. Ela foi aplicando até que Moisés se tornou um general, mas Deus não iria usar a força natural. Nós queremos forçar a barra. Agora, ano que vem, tudo se cumpre. Daqui 4 anos, tudo se cumpre. Daqui 5 anos, se cumpre. Para com essas besteiras. Deus não está portando com este tempo que vocês acham que é, mas no tempo certo as coisas acontecerão. E nós podemos ficar firmes. A seu tempo nós ceifaremos o fruto daquilo que estamos semeando, da fé, do amor, da pureza. Tudo que fazemos ou tudo que vamos fazer, seja bem ou mal, nós colheremos o fruto. Porque tudo que o homem planta é aquilo que ele vai colher. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos oportunidade, temos saúde, temos disposição, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Você tem a oportunidade de fazer o bem, faça o bem. Não tenha temor, não tenha medo. Mas as pessoas são tão enganosas, enganam, mentem. Se você pode fazer o bem, faça o bem. Você não vai perder. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo, ao tempo de Deus, ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ao tempo de Deus. Preciosos e amados irmãos em Cristo Jesus, Deus é bom para nós, Ele é maravilhoso, Ele é esplêndido. Nos tempos certos, se você hoje é humilhado, se você hoje é desprezado, se você hoje é caluniado, se você hoje é tido como nada, não se preocupe. Não deixe que a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação, a alegria de ser filho de Deus, esfrie no seu coração. Mas seja exuberante, vibre quando você estiver sofrendo, padecendo alguma coisa, alguma perseguição, por causa da sua decisão de ficar com a Bíblia, só com Jesus. Isso é maravilhoso! Você não vai perder ninguém que deixar tudo por causa de Cristo. Vai perder. A promessa é nossa, então somente fiquemos firmes. Porque agora a última escritura está em Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia! Não queira ser exaltado, soberbo, pensar que é o dono da verdade. A verdade é Cristo, e Cristo é de todos aqueles que o recebem. Então, se você está preocupado, permaneça humilde, com a sabedoria dos céus. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Em nome do Senhor Jesus Cristo,
Que Ele vos abençoe, vos fortaleça, ilumine os vossos passos, vossas decisões e vos dê saúde, abundante saúde, prosperidade também financeira, para que vocês possam ter em abundância e assim poder ajudar aos que não têm. Em nome de Jesus Cristo, sejam todos enriquecidos da graça e do amor de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.